E aí, pessoal, beleza? Bom, nos primeiros passos de hoje, vamos dar uma olhadinha no Data Binding. Data Binding é uma biblioteca que foi criada há algum tempo já, né, antes mesmo do Jetpack, e ela era responsável para ajudar na hora de você exibir dados, sem precisar fazer um monte de código, sem precisar ficar dando find view by ID, depois setando isso em vários lugares. Ela traz o conceito do observable, né? Então, um objeto passa a ser observável, né, e ele pode tanto gerar uma alteração numa view, numa tela, como receber a alteração de uma view. Como a ideia dessa série de primeiros passos é mostrar mais uma introdução, hoje eu vou focar em como você habilita isso no seu projeto, como você converte, né, um projeto que não está usando data binding para data binding e a atualização da tela de acordo com a mudança nos dados. Não vou entrar hoje em detalhes com Room, nem com Live Data e nem fazer o Two-Way Binding, né, que é quando você muda uma coisa na tela e aquilo reflete no objeto. Isso vai vir depois em outros vídeos, tá, para ficar um vídeo mais conciso. Beleza? Bora lá então para o nosso querido Android Studio para dar uma olhadinha no que eu preparei aqui. Olha só, eu fiz um exemplinho, né, vindo do interior, sendo um menino do interior, eu fiz um exemplo que é um marcador de truco. Se você não sabe o que é o truco, você teve uma vida triste até agora. Então vai aprender o que é um truco. Eu estou brincando. É um jogo de baralho, onde você tem algumas marcações, tipos de pontos específicos, e muitas vezes você não tem alguma coisa para marcar, um tento, você não tem uma tampinha, você não tem um feijão. Então, por que não usar um aplicativo? Pessoal, esse aplicativo já está disponível lá no meu GitHub, né? Vocês vão entrar lá em github.com/netomarim samples, né? E aí vai ter lá o marcador de truco. Tá? Todos os samples que eu for utilizando nos primeiros passos, eles vão estar lá, tá bom? Pode baixar, manda alguma issue, pull request tiver. Algumas pessoas já me perguntaram se eu ia publicar isso aqui. Provavelmente não tão cedo. Então, assim, ele é simples com o objetivo de ser simples mesmo, tá? Ele foi desenhado para ser simples, esse aplicativo aqui, tá bom? Então, só para mostrar que ele funciona, né? Se você clicar aqui que você fez um ponto, ele vai marcar um ponto. Se você falar que você trucou, tem isso, tem o 6, aí você fez 9, vai ganhar, então eu não vou pôr o 9 aqui. Então vamos lá, 9, dupla 2 ganhou, tá vendo aqui? Ó, dupla 2 venceu. Então você pode começar uma partida nova, se ele for direto pro 12 também vai vencer. E pronto, tá ótimo, tá aí o nosso jogo de truco. Bom, agora vamos ver como que eu fiz isso aqui. O projeto em si, ele é bem simples, ele tem aqui algumas classes, algumas estruturas aqui, né? Na verdade só duas. E aqui na nossa Activity, no concept Activity, eu estou usando o View Binding. Se você não sabe o que é o View Binding, não sabe como usar o View Binding, vai lá no canal aí, tem um vídeo também, primeiros passos sobre o View Binding, tá bom? Eu estou usando aqui, então estou fazendo um inflate, eu crio dois objetos dupla DAO. O que é esse dupla DAO? Dupla DAO é nada mais do que uma data class que eu criei que vai ter o nome da dupla e a pontuação. Tá? Então eu vou usar esse objeto para poder manipular o placar, né? Então voltando aqui, simplesmente eu faço, usando o View Binding, eu defino o nome da dupla de acordo com o objeto, né? Defino a pontuação, que no caso aqui ela é zero, porque não tem nada como parâmetro, e aqui o valor padrão é zero. Então começa com 0 as duas, e aí começa a parte que já melhorou com o View Binding, né? Já está uma coisa mais fácil, mas ainda você tem que fazer. Então aqui eu faço que naquele botão eu vou chamar uma função da soma pontos, tem o it, que eu estou falando que eu estou passando essa view como parâmetro e estou falando em qual dupla que teve essa pontuação. Lá nesse método, pessoal, eu fiz para facilitar, o que eu verifico? Eu verifico o texto do botão que foi apertado, né? Então, se o texto for algum desses que está no resource, tá? Não está em hardcode, eu coloco pontos para somar. E aí eu pego a dupla que veio como parâmetro, né? Somo os pontos, e se for maior que 12, eu encerro a partida. No caso, eu vou mostrar um dialog para falar que a dupla 1 ou 2 ganhou, nesse caso, né? Depende do nome da dupla, sempre usando o nome da dupla. Tá? Então tá aqui, ó, dupla.nome venceu, né? E aí tem as opções dos botões, e reinicia ocorre, então basicamente se correr, fala só para apertar um botão para começar, e se realmente eles quiserem fazer o novo jogo, né? Vai ter uma outra função que é o reinicia jogo.
Reinicia jogo está aqui, ó, basicamente ela vai te definir as duas duplas com pontuação 0, tá? E define o texto como o nome dela. Até aqui, porque ainda não tem como se alterar o nome da dupla, tá? Mas no momento que tinha como alterar o nome da dupla, isso aqui é necessário. Mas por enquanto não é necessário. Então, vocês viram aí que é bem simples o código, não tem nada de diferente, nada de muito rebuscado, tá bom? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos usar o DataBind, porque com o DataBind, por exemplo, eu não quero ter que ficar atualizando, né? Quando eu falo, toda vez eu venho aqui, ó, placar, texto, pontuação, tá vendo? Eu repito esse texto em todos os lugares. E se eu pudesse me livrar de todo esse código aqui, ó, de tudo isso aqui, ó, da linha 34 até a linha 83, dá basicamente quase 50 linhas de código, né? Se eu puder me livrar de tudo isso, então vamos lá. Primeira coisa, você vai no Gradle do seu módulo, tá? No meu caso aqui é o módulo app. E aí aqui a gente vai colocar algumas coisinhas. Primeiro a gente vai colocar um plugin novo, que não é novo, é um plugin que vai habilitar o DataBind a funcionar no seu projeto, tá? Então você vai vir aqui, apply plugin Kotlin cat, né? Opa! E aqui a gente vai adicionar, igual já está o view binding, eu vou adicionar agora o data binding, tá? Vou fazer no mesmo esquema aqui. Então enabled igual a true. Então vocês já estão vendo que ele vai pedir para fazer o sync, né? Aqui do nosso projeto. Então você clica em sync, tá? Para que o Gradle possa baixar as dependências que são necessárias, configurar algumas coisas que mudam no projeto, né? Quando a gente coloca um plugin, quando a gente coloca a gente habilita uma nova coisa, há mudanças no projeto, então o Gradle vai ali e faz o sync disso aí, tá? Então, fala que já foi feito o sync, ok? Qual que é o primeiro passo? Bom, a gente tem que primeiro mudar um pouquinho a classe dupla-DAO. Por quê? Porque essa classe está feita como uma data class simples, né, que não faz nada. Eu preciso que agora essa classe, ao ser modificada, ela avise que aconteceu uma mudança, tá? Então, inclusive, depois você pode até fazer alguns get sets na sua classe padrão, mas vamos começar aqui pela parte mais simples. Então, não vai ser mais uma data class, tá? Eu vou manter aqui a pontuação dessa mesma maneira, como 0 padrão, e vou entrar agora, ela vai herdar, né, ela vai estender de uma base observable, tá? E a gente pode ver que ele completa já vindo do data binding, tá bom? Então quando eu faço isso, tá? Eu vou criar agora eu posso agora passar a anotar algumas coisas na minha classe. E como ela é dessa base observer, ela vai ter uns comportamentos padrões, né? Ela estende dessa classe. Então, a primeira coisa, eu vou pegar e fazer definição de 2 métodos, né? Que são os métodos em cima do nome e da pontuação. Quando isso seja mudado, isso reflita nas telas, tá? Então, eu vou mudar o get e o set aqui, para que a gente possa entender que isso funciona. Então, nós vamos usar uma anotação do DataBind, então aqui vai ser o get, né? E aí bindable, tá? Ele é uma anotação do DataBind, então aqui vai ser o nome, né? Que está no nosso parâmetro, var nome, 2 pontos, string, então é uma string que eu estou chamando de nome. Aí vai dar um probleminha. Se eu estou declarando isso aqui, eu não posso ter essa val aqui no nome. Senão vai dar problema. Então aqui na minha classe, esse val nome, ele vai sair. Então também vai acontecer a mesma coisa com a pontuação. Já vamos remover também aqui da pontuação. Então tá vendo que até o erro que estava ali no nome sumiu, tá? Então agora aqui eu vou fazer o set, né? Então basicamente é uma definição do set disso aqui, tá? Não tem muito segredo. Você faz e aí... No caso, é field, que é o padrão dele, vai ter o valor, e aqui vem a diferença, que é o quê?
notify change, tá? Então ele está notificando a mudança. Aqui você poderia até notificar um campo específico, alguma coisa específica, mas como esse objeto pode ser utilizado por vários, eu vou ficar no notify change, que é a genérica. E a gente faz a mesma coisa para pontuação, tá? Então var pontuação, a diferença é que aqui é um int, né? E começa com pontuação, tá bom? E aí, mesma coisa para o set, né? Eu vou colocar aqui o field igual ao value, tá bom? E da mesma forma eu vou dar um notify change. Olha só, na nossa classe de DAO, de Data Access Object, vamos falar assim, ela já está pronta para a gente usar lá no nosso projeto, tá? Então, também vamos ter umas mudanças agora na nossa classe Activity, né? Então vamos agora mudar Activity e depois o layout para a gente poder usar essas variáveis aí, tá bom? Então, eu vou aqui no nosso main Activity e eu vou ter que mudar, por exemplo, a forma como a gente faz o bind disso aqui. Porque isso aqui, ele está fazendo ele está inflando só o layout, né? Quando a gente faz com o bind, agora eu vou ter que usar uma outra classezinha, que é o DataBind útil, né? Então, muda um pouquinho em relação ao ViewBinding, mas não interfere como o ViewBinding funciona, tá? Então, vocês viram que eu coloquei o binding como uma variável membro, né? Porque eu quero usar ela em outros momentos. E aqui, ao invés de usar um inflate, tá? Eu vou usar assim, ó. This, vamos até comentar aqui para não ter problema. This.binding, tá? Que é a variável. Ela vai receber agora um retorno do DataBind úteis. Olha só, ele vai completar DataBind útil. Aí eu vou pôr direto um setContentView, né? Eu vou indicar que essa aqui é a minha activity. Não preciso colocar isso aqui não. setContentView. E eu vou colocar o quê? This, que é essa activity, e R, né? Aí eu vou buscar lá o layout que eu fiz. Ponto. Aqui já tem o activity main, tá? Então dessa forma eu já estou fazendo o bind entre a minha view e o meu layout, quer dizer, entre a minha activity e o meu layout. Eu inclusive posso já remover essas linhas aqui. Já estamos aí economizando uma linha, né? Porque quando eu tinha que fazer outra, eu tinha que dar inflate, depois dar agora eu já vou direto para fazer isso aqui. Então agora o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos pegar e vamos mudar o jeito que eu chamo isso dentro da minha view e como que eu relaciono isso na minha activity, né? Porque aqui eu estou criando usando objetos que já estão aqui na minha classe. Então vamos abrir agora a activity, que é onde a gente vai fazer algumas mágicas ali, tá? Então, se a gente entrar na activity, se vocês olharem aqui a questão de design, ela não tem muito segredo, né? Então eu usei, só para quem quiser saber aqui, eu usei 2 constraints layouts que são iguais, né? E aí só muda o que cada um está fazendo, tá? Em termos aqui, eu tenho que fazer então o botão, eu acabei cada um sendo um botão de uma dupla e tendo um ID da dupla, né? Então eu sei que o truco dupla 1, button, né? Que é o de 6. E aí tem o texto dele, é truco, ou ele é 6, aí é o 6 dupla 1, enfim, e assim vai. Então não tem muita diferença aí no que a gente vai fazer. Mas, para usar o Data Binding, a gente tem que mudar um pouquinho essa estrutura dessa classe. Bom, pessoal, quando a gente fala de mudar o layout, né, adaptar esse layout, é porque, inclusive, ó, se a gente ver aqui na lâmpadazinha, né, eu tenho a opção de converter para o Data Binding Layout. Então eu clico aqui e olha só, tem agora uma parte nova, ele moveu o meu Constraint Layout para dentro de um layout e colocou uma seçãozinha nova chamada Data, né, Data. Então aqui eu vou incluir as minhas variáveis que eu vou utilizar. Olha só que legal, quando eu faço aqui Variable, ele já me dá um nome, então eu vou chamar de dupla 1 para manter o mesmo nome que eu vim utilizando. Posso utilizar outro nome, não tem problema, tá bom? E aqui eu vou pegar a minha variável, tá? Dev netomarin ponto marcador de truco, ele tá completa, né? Aí no caso a model, e aí eu tenho lá a dupla DAO.
eu posso vir aqui e copiar, já que eu sou preguiçoso, e fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer para dupla 2, tá? Mantive aqui. Então, o objetivo agora é usar essas variáveis no meu código. Então, vamos lá. Onde que ele é utilizado, por exemplo? Aqui no nome da dupla 1. Então, eu posso vir aqui, né, substituir, ao invés de usar uma string, né, eu posso vir aqui e colocar, então, dupla 1 ponto nome, né, que é a propriedade do nome da dupla. E aí, a mesma coisa aqui para o placar, tá? A diferença é que o quê? Aqui eu vou colocar o placar, mas se eu colocar um inteiro, o que vai acontecer? O sistema vai achar que é um resource. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vai usar string.valueOf, e aí sim aqui eu faço dupla 1 ponto, né, no caso, pontuação. Tá? Então dessa maneira aqui, eu estou garantindo que eu transformando isso numa string e não vai ter problema de usar o número. Então vamos lá fazer a mesma coisa para a dupla 2. Tá? Rapidinho aqui. Então, ao invés de usar o nome aqui, eu vou usar a variável, né? Dupla 2 ponto nome. Isso. E a mesma coisa aqui para o placar. Então, eu vou colocar aqui string.valueOf e, no caso, dupla 2 ponto pontuação. Então, beleza, eu tenho aqui, e aí lá na nossa activity nós temos que refletir essa mudança, né? Então vamos lá para a nossa activity, e aqui ó, eu só atribuía para a variável local, então agora eu vou passar a jogar essa variável, eu poderia inclusive já tirar essa aqui, fazer a atribuição direta, mas eu não vou fazer nesse momento, eu posso vir aqui agora no binding, tá? Que é quem está fazendo toda a intermediação com a minha classe, e olha só, já apareceu dupla 1, e aí eu atribuo a minha dupla 1, tá? Depois eu faço o que? Binding, ponto, agora sim dupla 2, tá? Igual dupla 2. Beleza. E aí eu posso vir aqui agora ó, e tirar todo lugar que eu faça atualização de text view, porque como a propriedade está refletindo lá o meu DAO, né, o meu objeto, e o objeto tem inclusive um notify change, então eu não preciso mais ter isso aqui, né? Então já é uma vantagem que eu posso tirar essas linhas do meu código aí, tá? Então tirei aqui. Antes ia até 80 e pouco, já está em 78. Mas nós vamos melhorar mais isso aí, tá bom? Olha só. Então tá aqui, né? Coloquei, fiz a atribuição das variáveis aqui. Vamos ver se isso funciona. Ctrl S. Vou apertar aqui para rodar e vou buscar o nosso emulador de volta. Então ele vai trazer agora, assim que o Gradle terminar, a versão nova. O build do Gradle terminou, então agora ele vai instalar o aplicativo novo, que a gente mudou o layout, mudou a activity, então não tinha como só substituir o que estava antes. Vamos lá. Então, tá aí. Vamos ver se funcionou mesmo. Atenção. Clico 1, mudou. Ó, clico truco, mudou. Clico 12 na veia, 12 marreco. Então, ganhou. Então, beleza. Mas será que eu posso melhorar esse código ainda mais? Olha só. Eu quero, pessoal, tirar todo esse código daqui. Uma coisa legal que o DataBinding também faz é nos dar acesso a esses eventos aqui, né? Então eu vou querer acessar esse set on click listener e chamar essa função soma pontos. Aí só um detalhe, aonde essa função soma pontos está? Dentro da nossa activity. Então, lá no nosso layout, eu começo então criando agora mais uma variável, tá? Então eu vou chamar aqui, eu vou chamar de activity. Tem gente que chama de main activity, eu só chamo de activity e tá tudo certo, tá? E aí você coloca o seu pacote de novo, linkando com a sua activity, marcador de truco, por exemplo, e agora tem a main activity, que é a minha classe, tá? Que eu vou utilizar aqui. Então, com essa classe agora eu posso mudar, né? Eu posso ir e implementar chamadas de métodos dessa classe. Ah, Neto, mas o string você chamou direto. Sim, porque são classes do framework, digamos assim, né?
O que é legal, que a gente pode fazer aqui no botão, então vamos começar pelo primeiro aqui, ele tá um texto que identifica cada um, né? Eu posso vir aqui embaixo do texto, por exemplo, e colocar uma propriedade que é o onClick. Olha que legal. E aí eu vou falar assim, ó, quando você clicar, eu quero que você execute o seguinte código. Você vai ter um parâmetro view, que é o parâmetro que o onClick sempre recebe, tá? E eu quero que você chame activity.somapontos, tá lá? E aí eu vou passar essa view que está como parâmetro, tá? E no caso, eu estou fazendo para dupla 1, né? Então eu passo a dupla como parâmetro, tá bom? Fechou, fecha aqui também essa expressão e pronto, olha, já está somando isso. Nesse caso a gente vai ter que copiar, tá? Então eu posso vir aqui, se você tiver um componente seu que você quer estender, você pode criar um componente nele e já colocar um clique, talvez te facilita mais ainda. Mas vamos lá, agora é o truco, né? Então eu vou pôr aqui embaixo e veja que eu não vou mudar nada, ó, só copiei, tá? Vou aqui no 6 e vou colocar também. Depois vou no 9 e por último no 12, tá? Viram que eu não mudei mais nada, né? Aí eu venho aqui também agora para o botão do tento aqui. Agora tem que mudar, né? Que ao invés de dupla 1 é dupla 2. Então copio também para a gente facilitar aqui. Coloco dupla 2, coloco dupla 2, coloco dupla 2 e venho no último aqui e coloco dupla 2, tá bom? Eu vou lá no meu código da minha activity de novo. Da mesma forma que eu colocava o dupla 1, eu preciso vir aqui e fazer um binding da minha própria activity, né? Então, ponto activity vai passar a aparecer, ó, aqui, passo como this, né? Não faço mais nada. Na verdade eu faço assim, eu vou arrancar tudo isso aqui. Adoro remover código, é muito bom. É quase tão bom quanto colocar código, né? Então, pum, olha só. Tenho aqui agora apenas, ó, voltou para a linha 40. Olha só, gente, olha que coisa linda. Estava na linha 80 e pouco. E olha como que ficou muito mais limpo o meu código. Não daria para melhorar isso aqui ainda, mas olha como que ficou muito mais legal. Então, Ctrl S, vou salvar e vamos lá ver agora, né? Vamos puxar de novo o nosso emulador aqui e ver se continua funcionando esse negócio aqui. Vamos lá. E aí, o Gradle finalizou. Está começando o aplicativo de novo, né? Mais uma vez mudei layout, mudei activity. Vamos ver, hein? Tensão nesse momento. Um tento funcionou, truco funcionou, 6 funcionou. Vamos para o 9? 9, a dupla ganhou. Vamos começar de novo. 12, a dupla 1 venceu. É isso aí. Então, vocês puderam ver aqui como que eu simplifiquei a minha activity, como que eu simplifiquei o meu layout, né? O layout talvez não simplifiquei tanto, coloquei mais coisas lá, mas eu consegui mover um pouco da lógica, eu não preciso mais ter a minha main activity, né? Mexendo com código de manipulação de view. Isso vai ficar ainda mais legal quando a gente colocar isso junto com room, com live data, depois com view model. Puta, fica super legal, mas isso são assuntos, né, para os próximos vídeos aí. Vamos primeiro fazer o primeiro passo de cada um, depois a gente vai passando para coisas mais avançadas. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like já aqui no vídeo. Tá? Por favor, isso ajuda muito o canal a ter visibilidade. Compartilhe. Se você sabe de um amigo que está aprendendo, alguém do seu trampo, compartilhe esse vídeo lá, né? Faz seu comentário. Deixa aí se você gostou, me diz se está usando, se você tem alguma dica para quem está querendo usar também. É muito importante no comentário o pessoal troque ideia direto lá. Então é bacana, beleza? Então compartilha, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas aquelas coisas lá. E vejo vocês no próximo vídeo.